Nossa palestra é sobre sistemas alternativos de irrigação e seus efeitos ecológicos sobre insetos em agrossistemas familiares. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Murilo Barbosa, tecnólogo em irrigação e drenagem, engenheiro civil, doutor em agricultura irrigada, com mestrado em irrigação e drenagem e pós-doutorado em engenharia. Os parceiros dessa palestra são a UniFTC, dentro desse Congresso Nacional de Entomologia, e o CNPq. O objetivo dessa palestra é mostrar que existem técnicas acessíveis de irrigação e vamos discutir como essas estratégias influenciam em microambientes agrícolas, alterando aí a presença, o comportamento e também a dinâmica de insetos, com foco em pragas e inimigos naturais. Essa palestra ela está basicamente dividida em 3 tópicos grandes, que são os agrossistemas familiares, que enfrentam desafios crescentes frente às mudanças climáticas e à escassez hídrica. Focando aqui em sistemas alternativos de irrigação, como gotejamento, microaspersão, captação de água da chuva, que são estratégias sustentáveis, e mostrando a relação desses sistemas com insetos, que são bioindicadores ecológicos sensíveis às mudanças climáticas causadas pela irrigação. Então, começaremos abordando a importância desses sistemas agrícolas, passaremos para a técnica da irrigação, que não só garante a produção, mas altera profundamente o ambiente, afetando os insetos, que podem ser benéficos ou podem ser pragas. Quanto à escassez hídrica e seus efeitos sobre os ecossistemas agrícolas. Primeiro, vamos falar de algo super importante na atualidade, que é a água. Nenhuma atividade, nada se faz sem água. Esses dados são antigos, 1996, 2006, mas esses cenários são atuais. 1996, 230 milhões de pessoas já sofriam por escassez hídrica. Até 2050, 45% da população não terá acesso à água potável. Isso é um dado de 2006. Isso já se atualizou, mas o cenário permanece igual. Hoje, 40% da população do planeta já sofre as consequências com a escassez hídrica. Então, isso se dá o aumento da sede no mundo, a falta de recursos hídricos, e isso tem graves implicações aí nas políticas econômicas, nas políticas para as nações. Nós sabemos que 97% aproximadamente da água do mundo é salgada. E da água doce presente, dos 2,5% aproximadamente 69% está presa em geleiras, 30% encontra-se em subsolo, e apenas 0,3% estão em lagos e rios, ou seja, disponíveis na forma superficial. Projeta-se que o consumo de água até 2030 ocorra da seguinte forma: até 2030, 1.313 metros cúbicos por segundo utilizados em irrigação, e são dados de vazão de sistema, certo? Da Agência Nacional das Águas, a ANA. Prevê que 553 metros cúbicos por segundo sejam destinados ao uso urbano, 305 à indústria, e aí temos outros dados, como se pode ver. Mineração, certo? E, então, essa projeção, ela se deu em 2019 e é o que se apresenta atualmente. Mas qual é a relação da escassez hídrica com os sistemas de irrigação? O que é que tem a ver a falta d'água com os sistemas de irrigação? Primeiro, que a agricultura consome a maior parte da água, então, em sistemas de irrigação. Então, ela é tida como vilão da história. Mas será mesmo que a irrigação é o vilão da história? Sistemas de irrigação, claro, precisam de água. 2, a qualidade da água depende da cultura que você vai irrigar. Cada cultivo tem uma necessidade hídrica específica. Os sistemas alternativos de irrigação, que são sistemas artesanais, que são sistemas que muitas das vezes dispensa-se o uso de energia elétrica,
eles podem atuar como agentes mitigadores para redução e desperdício de água. Bem, ainda quando se relaciona o uso eficiente da água na agricultura, temos que levar em consideração que existem sistemas de irrigação de baixo custo. Então, mas qual é a relação da escassez hídrica com os insetos? E, mais profundamente, qual é a relação entre sistemas de irrigação e os insetos? Bem, a irrigação, além de promover o crescimento vegetal, ela altera as condições microclimáticas do ecossistema agrícola. E isso impacta diretamente na dinâmica dos insetos. A umidade do solo, a temperatura da copa, a frequência com que a irrigação é posta ali no solo, vai afetar o comportamento alimentar, o comportamento reprodutivo e o comportamento dispersivo de pragas e de inimigos naturais. Esses dados encontram-se na literatura. Mas, ainda, a escassez, a falta de água em sistemas agrícolas intensifica o estresse das plantas, altera a produção de compostos secundários atrativos a insetos herbívoros. Além disso, ambientes mais secos favorecem insetos xerófilos, como tripes e moscas brancas, enquanto o excesso hídrico favorece mosquitos, larvas de solo, fungos associados a insetos. Então, o que fazemos, né? Nem para mais e nem para menos, na medida certa. Aí isso se chama manejo da irrigação. Bem, mas quando se fala de sistema de irrigação, define-se insetos e define-se sistemas de irrigação e a relação entre eles. O que são insetos? São organismos dos mais diversos e abundantes do mundo. É possível afirmar que todo ecossistema do mundo depende dos insetos para funcionar corretamente. Por quê? Porque a diversidade de insetos do planeta ela é responsável pelo provimento de uma ampla gama de serviços, que são serviços esses que são relacionados diretamente ao bem-estar humano. Existem insetos polinizadores, herbívoros, predadores e decompositores. Os insetos polinizadores, eles são os principais responsáveis pela manutenção das áreas naturais de grande parte das culturas agrícolas do mundo. E, portanto, da comida que chega à nossa mesa. Exemplo de polinizadores. A imagem aí nos traz uma abelha. Né? A abelha, incluindo as abelhas sem ferrão, as borboletas, as mariposas, as moscas, os besouros e até algumas vespas são insetos polinizadores. Existe o grupo, à minha direita, dos herbívoros, que são os gafanhotos, as lagartas, os pulgões, as cigarras. Essa imagem mostra uma lagarta se alimentando aí ou andando por uma folha, né? Esses insetos herbívoros, eles servem de alimentos para os predadores, que podem ser vertebrados ou invertebrados, e eles regulam a diversidade e a produção primária das plantas em áreas naturais. Agora, os insetos predadores podem ser joaninhas. Aí na imagem dos predadores, nós temos uma joaninha se alimentando de um pulgão. Podem ser formigas predadoras, que podem ser parasitas, né? Vespas. Então, esses são insetos predadores. Com relação aos insetos predadores e aos parasitoides, eles são minúsculos insetos que botam seus ovos, geralmente dentro de outros insetos. Eles regulam as populações de suas presas e hospedeiros, incluindo pragas agrícolas. Tá? E aí, por fim, nós temos um chamado besouro rola-bosta, em cima de esterco, né, com uma bolinha de esterco. Esses insetos, o besouro rola-bosta, por exemplo, é um decompositor. E ele traz aí
Outros no seu grupo, que são as moscas das frutas, besouros, rola-bosta, que já estão aí na imagem, formigas, cortadeiras também são decompositores. Eles quebram a matéria orgânica e eles facilitam o trabalho dos micro-organismos em disponibilizar nutrientes ao solo. Observem que cada inseto, cada grupo tem sua responsabilidade na natureza. Mas, apesar dessa importância, existe uma preocupação, porque essa constatação ela pode ser especialmente preocupante em ambientes tropicais, como no Brasil, onde a maior parte da biodiversidade global de insetos já é concentrada. Porque já é consenso entre os cientistas que a principal causa da perda da biodiversidade de todas as espécies do mundo, incluindo insetos, é o avanço da fronteira agrícola. Isso porque áreas anteriormente diversas são substituídas por plantios, em monocultura, por exemplo, e em áreas extensas na paisagem. Bem, o Brasil ele tem biomas, grandes biomas, como a floresta amazônica, né, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. Observem na imagem que todos eles existem, em todos esses biomas, existem insetos do grupo natural, não, né? Ou seja, por exemplo, herbívoro. Os herbívoros estão em pequena parte aí, uma pequena fatia. Insetos que produzem a dispersão de sementes, uma pequena fração também, outros uma pequena fração. Os polinizadores encontram-se em maior percentagem, depois os decompositores. Então, o Brasil ele possui uma grande diversidade de biomas, e cada um desses biomas possui muitas espécies de insetos que prestam serviço, digamos assim, prestam serviço aos ecossistemas, para nós, seres humanos. Cientistas têm estudado como essa biodiversidade de insetos está relacionada à manutenção desses serviços prestados. Então, é notável que os principais serviços estudados, eles estão diretamente relacionados aí à agricultura, principalmente devido à importância econômica para o país. Aqui nós temos uma imagem que trata de uma vista de campo irrigado e insetos com a interação planta-água. Observem que essa imagem ela mostra uma lavoura irrigada sob regime controlado, onde existe uma interação dos insetos, eles interagem com as culturas, com essas condições de umidade, com a temperatura. Essa temperatura ela pode ser alterada artificialmente por meio dos sistemas de irrigação, formando um microclima. As irrigações elas não afetam apenas o solo, elas afetam a copa, elas afetam os recursos fitófagos, elas afetam os polinizadores, e essas mudanças elas têm impacto direto no comportamento alimentar e reprodutivo, até a dispersão dos insetos. Então, eis a interação da irrigação formando um microclima com os insetos. Então, como falei, essa irrigação ela favorece um microclima, né? Temos aí, portanto, um esquema da interação entre esses fatores abióticos com as umidades. A temperatura ela afeta, né, o microclima, por sua vez a irrigação ela forma um microclima, né? E a irrigação, portanto, ela pode reduzir a temperatura do meio, favorecendo o incremento, o surgimento de insetos. Agora, também, né, pode existir a questão dos inimigos naturais, que também vão responder a essas mudanças. Então, pode favorecer se houver um equilíbrio térmico com um equilíbrio hídrico. Esse equilíbrio depende do manejo da irrigação. Então, a irrigação, ela favorece o microclima, já sabemos. Ela
ela, se contínua, ela altera a temperatura, ela altera a umidade, ela altera a fenologia floral. Ela pode aumentar a visitação de polinizadores, como abelhas, borboletas, né? E a irrigação também ela regula a disponibilidade de néctar e de pólen. E esses autores que aí estão afirmam isso muito bem nos seus trabalhos. Então, isso é um dos aspectos positivos que precisamos ponderar quando se trata de irrigação. Agora, a frequência em que a irrigação é posta, ela modifica essas características florais e também modifica as características à visitação. Essa imagem representa um gráfico circular ilustrado e mais tratando aí do grupo de polinizadores e da porcentagem de cultivos polinizadores em cada grupo polinizador. Então, cada grupo é representado com um ícone visual e uma cor distinta, com suas respectivas percentagens de contribuição para a polinização agrícola. Por exemplo, em primeiro lugar, aí nós temos as abelhas, que elas são responsáveis por 78,9% da polinização, vindo para os besouros, com 21%, as moscas, com 6,1%, depois vespas, com 4,4%, borboletas, mariposas, aves, morcegos, e também os hemípteros. Então, essa frequência de irrigação, ou até mesmo a disponibilidade de água no solo, ela afeta traços florais e, consequentemente, afeta a visitação de polinizadores. Aí nós temos um diagrama conceitual da hipótese descrita, mostrando como a disponibilidade hídrica pode influenciar nos traços florais e, por consequência, pode afetar a visitação de polinizadores. Nessa figura, observa-se aí o diagrama conceitual, que estrutura a hipótese ecológica do estudo. Esse esquema propõe que a frequência de irrigação ela traga traços florais, tamanhos da flor e volume, e visitação de polinizadores dentro dessa interação aí citada em um artigo, né, do Kupler. Isso vai afetar aí na abundância de flores, na produção de néctar. Então, esses traços, por sua vez, eles influenciam os comportamentos dos polinizadores, e eles podem afetar desde a atração até a taxa de visitação. É importante destacar que esse modelo também, ele indica a complexidade dessas relações, ele mostra caminhos indiretos e possíveis também de retroalimentações. Então, essa abordagem visual, ela sintetiza bem a lógica causal do trabalho, né? Então, ela serve como um guia, tanto para a coleta de dados, quanto para a interpretação dos resultados. Mas existe uma relação com a irrigação, umidade e microclima, nós já falamos disso. Isso vai depender da frequência, do modo como a irrigação é feita, e afetando, por sua vez, diretamente as variáveis microclimáticas, as variáveis edáficas, que são as variáveis do solo, e que, por sua vez, também vão impactar aí nos traços florais, no comportamento dos polinizadores. Então, esse efeito é mais evidente nos grupos mais independentes, aliás, nos grupos mais dependentes do néctar, como as abelhas, as mariposas, as borboletas. Então, a irrigação afeta na umidade do solo, por conta do microclima. A irrigação ela altera a, a temperatura do local, né, a umidade relativa do ar, a disponibilidade hídrica. Com relação aos traços florais, a quantidade e a qualidade do néctar, do pólen, depende da água disponível no solo. Então, a irrigação insuficiente ela pode levar à redução do volume do néctar, afetando especialmente abelhas e borboletas, que são sensíveis ao teor de açúcar e à abundância floral. Além disso, o padrão de visitação. Estudos mostram que a frequência de irrigação influencia a taxa de visitação de polinizadores. Trago aqui esses estudos. E isso em condições de estresse hídrico, né, quando a planta precisa de água, está no seu estresse hídrico, a menos atratividade floral. Isso é uma redução, portanto, dos visitantes e, portanto, uma menor eficiência polinizadora. Esses
elementos aqui estarão nos slides que compartilharei, né? São os achados que falam da limitação hídrica. Essas citações também estarão no material que compartilharei. Agora falarei da proliferação de pragas com a irrigação constante. Então, se há uma umidade do solo constante, pode favorecer insetos, tanto os insetos fitófagos como os patógenos. Aumento de percevejos, cigarrinhas, mosca minadora, impactos maiores em monoculturas e áreas com baixa diversidade vegetal. Então, por outro lado, ambientes irrigados de forma contínua podem favorecer também as populações de pragas. O manejo hídrico ele precisa considerar esse equilíbrio ecológico. Então, existem efeitos da irrigação sobre a abundância e sobre a visitação de polinizadores, como eu já falei, em sistemas agrícolas familiares. E esses achados são do Diniz, que ele trata de diferentes regimes de irrigação e como isso afeta significativamente na abundância de polinizadores, tanto quanto ao número de visitas florais em agrossistemas familiares. Esses dados, eles mostram, então, que nós temos irrigação alta, irrigação média e baixa frequência de irrigação. Observa-se aí que com altas frequências de irrigação, existe um maior número de polinizadores, especialmente de abelhas e borboletas. Foi o que o autor falou, né? Encontrou no seu trabalho. Quando não há irrigação, essa última condição aqui, sem irrigação, ou baixa irrigação, é visivelmente menor a visitação dos insetos. Né? Então, com destaque para a redução de abelhas. Então, a irrigação ela aumenta a disponibilidade de recursos florais e também a umidade do local. Isso favorece uma demanda por néctar e por pólen. E aí, então, portanto, há um crescente aumento aqui, né, quando se aumenta a lâmina de irrigação e reduz a temperatura do local, principalmente em regiões onde as temperaturas são altas, com destaque no Nordeste, a região Norte também. Então, esse gráfico ele deixa claro como essa modulação da umidade do solo, ela interfere diretamente na presença de agentes polinizadores. Então, a irrigação, além de manter flores em maior número de qualidade, ela cria um microclima mais favorável à atividade dos insetos, e isso é essencial para o sucesso da lavoura. Aqui nós temos ainda, para o mesmo autor, o mesmo trabalho, nós temos que existe aí um número de visitas florais por grupo de polinizadores. Esse número de visitas se deu com alta frequência, né, ou seja, apresentou maior número de polinizadores, especialmente de abelhas borboletas. Aí, do mesmo jeito, né, sem irrigação, a baixa frequência de polinizadores. Então, essa alta frequência de irrigação, ela aumenta, né, a frequência de polinizadores. Com isso, a modulação da umidade do solo é importante para que esses agentes polinizadores frequentem e mantém aí as flores com maior número, maior qualidade, cria um microclima favorável à atividade desses insetos, o que é essencial para o sucesso reprodutivo das plantas. Então, atrelado à necessidade da irrigação para que haja polinização dos cultivos, mostrando, então, a importância dos sistemas de irrigação e trazendo-os aqui não como vilão do processo, que me desculpem aí os agroecologistas, né? Que me desculpem também as pessoas defensoras aí do meio ambiente, mas a irrigação ela não é vilã do processo, a irrigação ela é necessária, ela é fundamental para que a comida chegue à nossa mesa. Portanto, precisamos trabalhar de forma eficiente com a água para que favoreça tanto o sistema reprodutivo, o sistema de produtividade das plantas como um todo, né, a área produzida por peso de fruto, digamos assim, né, como também
a interação dos insetos para que isso, de fato, ocorra. Portanto, a irrigação, ela traz uma temperatura e uma umidade que são determinantes para a oviposição e no desenvolvimento dos insetos, sendo moduladas pelos métodos de irrigação. Então, o que é a irrigação? É uma alternativa que visa aumentar a produtividade. Isso é fato. E o que é produtividade? É produzir mais em menos espaço, com menos recursos. Isso é eficiência, né? Produzir mais com menos água, eficiência do uso da água. Então, produzir economicamente, reduzindo custos e aumentando aí sua unidade produtiva. Mas para que haja irrigação, ela tem que ser projetada de forma eficiente para que traga benefícios em um projeto bem elaborado e que tenha aí racionalidade do uso da água. Um sistema de irrigação é um conjunto de técnicas que visa distribuir água para as culturas. Irrigação é uma engenharia que requer manejo, que requer projeto. Não é molhar simplesmente. Então, você tem que manter a planta nutrida, você tem que trazer o manejo da irrigação para que isso ocorra num processo que venha a afetar o microclima e que interfira aí no comportamento de insetos. Então, casa-se aí a irrigação com os insetos. Método é diferente de sistema. Existem vários métodos de irrigação, que são localizada, superfície subterrânea e aspersão, são os métodos. Dentro desses métodos, nós temos sistemas. Por exemplo, o sistema de aspersão, você tem o sistema convencional, irrigação convencional, com aspersor, e irrigação mecanizada, com alto propelido, pivô central. Irrigação localizada, você tem gotejamento e microaspersão. Irrigação subterrânea, gasta muita água, né? Elevação do lençol freático, gotejamento subsuperficial. Gotejamento subsuperficial, nem tanto, o consumo não é tão alto. Agora, a elevação do lençol freático já é um grande consumo hídrico, e a irrigação de superfície, que são sulcos e inundação, molha toda a área, então é um grande desperdício de água. Então, eu trabalho dentro dessa palestra com sistemas de irrigação que gastam o mínimo de água possível, quer dizer, que traz uma maior eficiência para o meio, né? Produz mais com menos água e permite a interação dos insetos, que são os sistemas de irrigação de gotejamento e microaspersão que pertencem ao método de irrigação localizada. Então, a irrigação, ela tem estratégias, né? Por exemplo, o gotejamento e a microaspersão, elas reduzem o excesso de umidade do solo, porque elas vão molhar apenas uma parte ali do solo, gotejando, né? Então, vai molhar fazer um bulbo úmido, como se chama. Ela não molha toda a área. Existe a irrigação deficitária controlada, você permite a planta sofrer um estresse hídrico e depois você manda água para a planta, para que ela absorva melhor. É como se fosse nos humanos o regime intermitente, né? Aquele regime que você passa várias horas sem comer e depois se alimenta. Então, a gente faz isso na planta para desenvolver o sistema dela reprodutivo, para que ela produza mais. Existem, por exemplo, no melão, né, essa técnica, para que o melão aumente o seu Brix, o seu teor de açúcar na fruta. E a captação de água da chuva, que são estratégias promissoras, você pode usar água da chuva para sistemas de irrigação. E sabemos também, já falei várias vezes, que a irrigação favorece o controle de pragas e também reduz doença. Então, o uso de métodos como a irrigação por gotejamento, ela possibilita manejar aí o ambiente de forma mais precisa, beneficia a planta e evita o favorecimento de organismos indesejados. Irrigação por gotejamento, gota a gota. Bem, para que haja um sistema de irrigação, deve existir água, recursos hídricos, água esta numa dada qualidade, numa dada quantidade. O problema nosso não é, como nós já vimos no início dessa palestra, o nosso problema não é a qualidade da água, mas sim o nosso problema não é a quantidade de água, mas sim a qualidade, né? Cada planta tem sua necessidade hídrica, cada planta tem um tipo de água que é utilizada para irrigação, né? Existe uma tolerância das culturas aos sais, por exemplo. Nem toda a água serve para todo tipo de planta. Isso está definido lá no FAO 29, né?
no livro da FAO 29. Bem, a topografia, ou seja, as dimensões do terreno, a forma, a uniformidade topográfica, se tem declive, se tem aclive, tudo isso também tem que ser ajustado no projeto. O tipo do solo, se é arenoso, argiloso, que é a textura, a estrutura, a velocidade de infiltração básica da água no solo, a profundidade do lençol freático e várias outras, o clima, é o tipo de cultura que eu estou plantando ali, e os fatores econômicos. Tudo isso são os critérios de um projeto, além do que os fatores humanos, as tradições, os costumes, as experiências, as resistências. Bem, então, aqui trago sistemas alternativos, né, que são sistemas de baixo custo, que são ferramentas tecnológicas que contribuem para pequenas comunidades. Como irrigar? De que depende a irrigação? É necessário uma fonte de água? É necessário uma fonte de energia? Sabemos que irrigação mal distribuídas, elas criam bolsões de umidade, e isso pode favorecer focos localizados de infestação. Mais uma vez, a relação com os insetos. Então, essas interações ecológicas, elas ocorrem, por exemplo, quando há polinização versus a herbivoria. Polinização versus herbivoria. Os sistemas de irrigação, elas impactam nos polinizadores, tanto quanto nos herbívoros. Existe uma riqueza aí de espécies que aumenta em paisagens irrigadas e bem manejadas. E existe também uma diversidade vegetal e manejo que integram aí e favorecem o equilíbrio ecológico. Tudo isso nos achados aí dos autores abaixo, tá? Então, precisa-se entender esses agrossistemas, precisa-se entender que eles são dinâmicos e que favorece a polinização e também favorece pragas, caso não haja um controle ecológico adequado. Então, aqui eu trago os principais sistemas alternativos, irrigação localizada, usando microtubos. Aí é um sistema chamado Bucket Kit, que é um sistema de irrigação por balde. A água desce por gravidade. Esses sistemas, eles são usados na agricultura familiar, dispensa o uso de energia elétrica e mantém a umidade constante do solo. Isso favorece proliferação de pragas de solo e de insetos sugadores, né? Mas existem também suas vantagens. A questão da economia do uso da água, você vai molhar e vai fazer um bulbo úmido, uma frente molhada, apenas no sistema radicular da planta, atingindo 80% dele. Então, isso é um sistema alternativo aí para economizar água, para manter a proliferação de pragas, vai manter, obviamente, mas existe um controle, né? Tem que existir um controle, e, no entanto, você vai manter o solo no teor de umidade adequado. Mas quais são as vantagens desse sistema de gotejamento, por exemplo, gota a gota? A água vai sair de uma forma equilibrada, gota a gota, apenas molhando ali onde a planta realmente precisa, né? Então, a economia, a eficiência do uso da água, isso é uma vantagem. É um sistema de baixo custo, porque você não vai usar energia elétrica. Uma caixa d'água, pode ser um barril de plástico, compõe o sistema assim, né? Uma caixa d'água, está aí a saída da caixa d'água, existem caixas d'água de diferentes materiais. É importante observar que é necessário que haja uma boia no sistema para manter a caixa d'água em nível, a partir do momento que ela não precisar mais de água. Isso aí é um registro de gaveta, uma válvula de gaveta, também pode ser de esfera, né? Uma linha de plástico de 1 polegada, um filtro, pode ser de tela ou de disco. Existem filtros de tela, de disco, de areia na irrigação. Esse é um filtro de disco de 120 meshes que vai filtrar a água e evitar com que partículas entupam os emissores, que são os gotejadores ou os microtubos. Então, filtra-se para isso. Essas tubulações, elas usam acessórios conectores, como fita veda-rosca e outros equipamentos hidráulicos. Aí está um emissor, né, que a gente chama microtubo. Esse emissor é ligado à linha de irrigação e você coloca esse anel que aqui está, né, para fixar o solo, certo? Isso aqui foi eu que montei esse sistema, tá? E aqui é uma irrigação de rabanete, sistemazinho numa horta de rabanete, que eu montei lá em Piracicaba, na Exalc, esse sistemazinho aqui, certo? Experimental.
Esses sistemas eles reduzem a área úmida exposta, ele dificulta os estabelecimentos de focos de reprodução de moscas e também de larvas, tá? Então, esses sistemas, eles têm princípios de irrigação localizada, eles tentam manter a uniformidade na capacidade de campo. Tem uma limitação, o tamanho da área, né? Obviamente, porque são sistemas por gravidade, você não vai conseguir atender a grandes áreas, mas você vai precisar implantar vários sistemas para poder atender, então, a uma área grande. Existe uma altura específica, né, da caixa d'água para que se haja realmente pressão no sistema, e havendo pressão, há consequentemente vazão, quanto de água você colocou no tempo específico, sistema de filtragem, um sistema de manometria para medir aí a altura do reservatório. Aqui são equipamentos que se utilizam para cortar, né, a ponta cortante, então tudo isso pode ser improvisado também. Mais uma vez, uma parte aqui do sistema de irrigação, rabanetes com microtubos. Aí os rabanetes já saindo, né? Produção. Então, o preço baixo desses sistemas, as facilidades de ser instalado são vantagens também. Outra vantagem é que tem todas as vantagens de irrigação por gotejamento. Você pode fazer fertirrigação. Fertirrigação é colocar fertilizantes na água de irrigação. Você pode trazer diminuir as despesas com a manutenção de custos, não há consumo de energia e uma pressão baixa. Existem inconvenientes? Sim, tudo existe em sua desvantagem, né? Todos os processos existem suas desvantagens. A falta de formação dos agricultores, a simplicidade do sistema, na maioria dos casos, leva também a ter uma vida útil reduzida. Temos aí um exemplo, né? O Drunkit, FAO 2007. São sistemas muito utilizados na África. Xique-Xique, sistemas de irrigação localizada. Aqui é o xique-xique, que é usado, né, um furo, aí você coloca um elemento como esses, e aí vai formar uma espécie de microaspersão, irrigando aí o sistema. Existe um sistema também com garrafas PETs de irrigação. Aqui você coloca uma garrafa PET e deixa aqui com a mangueirinha, que pode ser aquelas mangueiras de soro fisiológico, que você aplica em pacientes em hospital. E você deixa ela pingando aqui no solo, né, a água dentro da garrafa, alimentando aí a planta aos poucos. Esse sistema dá muito trabalho, né, mas ele é regulável através do, da mangueira de soro, certo? Que é o equipo, que chama equipo de soro. Bem, eles são confeccionados artesanalmente, como podemos ver. Então, por isso que eu trago aqui sistemas alternativos, né, de irrigação. Está aí, mais uma vez, os sistemas, mudas frutíferas. Existe o gotejamento solar, sem terra. Deixa eu mostrar nessa imagem, tá vendo aqui? Ó, você pega um recipiente com água, coloca depois outro recipiente, fechando esse recipiente com água, e aí o que, que vai acontecer? O sol vai incidir no recipiente, a água que estava dentro vai evaporar, essa evaporação faz com que molhe o tubo maior, e, consequentemente, esse vapor de água vai passar para o estado líquido, umedecendo, portanto, o solo. Existe um processo de condensação aqui dentro, tá? E aí umedece essa região do solo. Isso aqui nós chamamos de gotejamento solar. Aqui evapora, né? E aí as gotas vão cair aqui e umedecendo o solo. Tem o potejamento, que é um sistema antigo usado na África. Potejamento é um pote de barro que aí vai transferir a água do pote, que ele é bastante poroso, esse pote, vai transferir a água do pote para o solo quando ele tiver numa escassez hídrica, quer dizer, por diferença de potencial, chamado potencial matricial. Existem o Bubble System, que é o sistema de irrigação por bolhas. Você mantém uma área aí umedecida, seguindo as curvas de nível do terreno, certo? Esse é o Bubble System, na irrigação de cajueiro. Você tem um sistema de mandala, que
Você pode fazer diversas coisas ao redor do sistema, criar peixes, patos, irrigar, certo? Nós temos também o sistema, aí é um exemplo de sistema de mandala em que ah, há um bombeamento, né, em uma bicicleta. Ele está fazendo com que, pedalando, fazendo com que a bomba, com que bombeie água para o sistema, né, através, a bomba é isso aí, o fato dele pedalar. Então, existem, há a possibilidade aí de usar essa bomba mandala para poder fazer o sistema de irrigação, certo? Improvisado ou de baixo custo. Microirrigação usando cotonetes para olerícolas, para viveiros, para plantas ornamentais. Esse manejo da irrigação, ele é importante, principalmente aqui em termos de entomologia, é importante porque o excesso de água no solo atrai pragas rizófagas, como larvas, né? Enquanto a falta d'água, ou seja, o déficit hídrico, ele favorece sugadores, ele favorece também desfolhadores que são resistentes à seca. O manejo da irrigação, ele pode ser feito com base no coeficiente de cultivo da cultura, mas já é outra conversa, já é outra palestra, com o uso do tanque classe A, com o uso de lisímetros, com o uso do tensiômetro, que todos esses equipamentos servem para fazer um manejo, para saber quando irrigar, como irrigar, quanto de água colocar no sistema. É feito de uma forma usando a matemática e usando os sistemas que aí estão. Isso aí é um prêmio que eu ganhei há muito tempo atrás, aí no Sebrae, né, dimensionando sistemas de irrigação de baixo custo. Fui receber em Brasília. Professor Wagner, professor Ivan Holanda, diretor do IF, um colega, e eu aqui mais novo, isso foi em 2008. Aqui foi o sistema de irrigação que eu implantei lá na Exalc, USP, também na época do doutorado, do mestrado, doutorado. Finalmente, a adoção desses sistemas alternativos de irrigação, eles não apenas democratiza o acesso à agricultura irrigada, como também permite um manejo mais refinado das interações planta, água e inseto. E essa compreensão desses efeitos ecológicos é fundamental para agricultores familiares que desejam produtividade e também sustentabilidade. Referências para os sistemas de irrigação estão aí, as referências que usei ao longo da palestra estão também nos slides. As coisas mais simples da vida são as mais extraordinárias, e só os sábios conseguem vê-las. Paulo Coelho. Este é meu e-mail. Aqui está meu LinkedIn, Murilo Barbosa. Obrigado pela atenção.